queridos alunos, vamos continuar os nossos estudos aí da ótica geométrica. Vamos falar hoje de espelhos esféricos. Vamos lá? Os espelhos esféricos são calotas esféricas, né? É uma casca aí de uma esfera, e a partir disso nós temos duas possibilidades. Essa casca ela pode ser espelhada na parte externa, e nesse caso nós vamos chamar de espelho convexo. Ela também pode ser espelhada na parte interna, e aí vai ser um espelho côncavo. Uma representação esquemática aí desses espelhos é como na figura 3. Né? Para mostrar o lado do espelho que é espelhado, nós colocamos esses risquinhos aqui. Bom, vamos falar aí do espelho côncavo. Vamos mostrar aí os pontos principais desse espelho. Aqui está a nossa representação esquemática, né? Os cabelinhos aqui mostrando o lado do espelho que é espelhado. Se esses cabelinhos aí estão desse lado, então o lado espelhado é o lado interno, né, desse espelho, como se você olhasse para uma colher aqui na parte interna. Né? Essa linha é chamada de eixo do espelho. Tá? O centro de curvatura, se você prolongar esse espelho fazendo uma circunferência, tá? Aqui vai ser o centro dessa circunferência, nós vamos o centro de curvatura, o centro geométrico do espelho. Aqui a interseção, né, do espelho com o eixo do espelho, né, nós chamamos de vértice do espelho, e o meio do caminho, aí, a metade da distância, né, entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, está o foco do espelho. Então, o foco ele é o centro dividido por 2. Agora vamos ver aqui os raios notáveis, né, os raios principais que vamos utilizar para encontrar as imagens formadas por esses espelhos. Vamos lá. Aqui está um espelho, né, côncavo com o eixo do espelho, né, e os pontos principais, o centro, o foco e o vértice. E toda vez que um raio ele propaga paralelamente, né, ao eixo do espelho, ele vai incidir no espelho e será refletido na direção do foco do espelho. E devido ao princípio da reversibilidade dos raios de luz, se o raio de luz ele passar pelo foco, ele também vai ser refletido, né? Paralelamente, os dois caminhos, né? Eles têm que ser iguais. O outro raio importante, né? Se o raio de luz ele passar pelo centro de curvatura, ele vai incidir no espelho e será refletido na mesma direção, como mostra a figura 3. Agora, por que isso acontece? Devido à lei da reflexão, né? Que fala que o ângulo de incidência sempre é igual ao ângulo de reflexão. Então, em todos os casos, né, se a gente traçar a normal, né, no ponto de incidência, aí, normal com o espelho, né, sempre o ângulo de incidência será igual ao de reflexão. Por isso que se ele for paralelamente, ele vai ser refletido para o foco, e se ele passar pelo foco, ele vai sair paralelamente. Né? E numa circunferência, o raio da circunferência ele toca a circunferência de forma perpendicular. Né? Por isso que se o raio de luz ele estiver na direção do centro de curvatura do espelho, ele vai ser refletido na mesma direção, né? Já que vai ser 90 graus o ângulo de incidência, então de reflexão também será 90 graus. Vamos ver aqui os raios principais do convexo. Vamos lá. Está aqui o nosso desenho esquemático, né, do convexo. A parte espelhada aí vai ser a parte externa, né, dessa calota esférica. Né? Aqui o raio de luz ele propaga paralelamente ao eixo do espelho, né? E aí, devido à lei da reflexão, ele vai bater e vai ser refletido de tal forma que a direção dele, né, o prolongamento ali, a direção vai estar no foco do espelho. Okay? A mesma coisa acontece, né, devido ao princípio da reversibilidade, se o raio de luz estiver na direção do foco, ele vai bater no espelho e vai sair paralelamente ao eixo do espelho. Né? E se ele estiver propagando na direção do centro de curvatura, devido à lei da reflexão, ele vai incidir no espelho e vai ser refletido na mesma direção. Aí mostrando o esquema, né, da lei da reflexão, olha só. Agora vamos encontrar as imagens que são formadas aí por esses espelhos. Primeiramente o côncavo. Né? Então aqui nós temos o espelho côncavo, né, os pontos principais,
Em primeiro caso, o nosso objeto, aí, essa seta de vermelho, ela está além do centro de curvatura, né, do lado esquerdo aí, do centro de curvatura. Vamos ver. Para a gente desenhar essa imagem, primeiro nós vamos escolher um ponto desse objeto e a partir desse ponto traçar os raios notáveis, né? Eu aconselho escolher a parte superior aí, né, desse objeto. É claro que todo o objeto ele vai estar refletindo ou emitindo luz em todas as direções, mas nós vamos utilizar aqui apenas 2 raios de luz para encontrar essa imagem. Olha só, primeiro caso, né, o raio de luz que vem paralelamente ao eixo do espelho, ele vai incidir no espelho e será refletido na direção do foco desse espelho. E o segundo raio de luz aqui, que vem na direção do foco, ele vai bater no espelho e vai ser refletido paralelamente. E aonde vai estar essa imagem? Vai estar na interseção dos raios refletidos, ou seja, nesse ponto aqui, ó. Essa imagem, então, ela tem que ser invertida, vai ser também reduzida, vocês podem ver que ela é menor, e essa é uma imagem real, porque os raios de luz, né, eles estão passando ali na região de formação da imagem. Né? Agora, por que ela é invertida? Né? Imagina um raio de luz que está saindo aqui do pezinho do objeto, né? Que ele vai na direção do espelho, claro. Ele vai passar então na direção do centro de curvatura, vai incidir no espelho e será refletido na mesma direção. Logo, a imagem aí da extremidade inferior desse objeto vai estar em cima do eixo do espelho. Então, só tem uma possibilidade aí para a gente desenhar essa imagem. Ela tem que ser invertida. Segundo caso, aqui o nosso objeto ele está entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Né? Mesmo esquema, vamos lá, a gente escolhe um pontinho do objeto e desenha a partir dele os raios principais. O que vem paralelo será refletido na direção do foco. O que está indo na direção do foco, ele vai bater no espelho e vai sair paralelamente. Aqui é o ponto de interseção dos raios refletidos, logo ali será formada, né, a imagem desse objeto. Então essa imagem ela vai ser ampliada, invertida, e essa é uma imagem também real, já que ali nessa região os raios de luz eles estão passando por ali. Né? Então, no caso anterior, onde o objeto ficava, né, além do centro de curvatura, a imagem era reduzida. Entre o centro de curvatura e o foco, agora a imagem ela é ampliada. Então, se o objeto estiver exatamente em cima do centro de curvatura, a imagem vai ter o mesmo tamanho do objeto. Okay? O último caso aí do espelho côncavo, né, o nosso objeto colocado entre o foco e o vértice do espelho. Vamos lá, vamos desenhar os raios notáveis como fizemos anteriormente. Olha só, o raio de luz que vem paralelamente, né, ao eixo do espelho, ele vai incidir no espelho e será refletido na direção do foco, aí, devido, né, à lei da reflexão. E o raio de luz que está propagando na direção do foco, ele será refletido paralelamente. Agora, cuidado, né, que a palavra direção ela significa uma reta, e toda reta é infinita, tá? Então, não significa que ele vai estar propagando sentido para o foco, ok? Ele está propagando na direção do foco, aí essa reta pontilhada, ela mostra, né, que está indo na direção do foco. Ele vai ser refletido paralelamente, ok? Quando os raios refletidos eles não se cruzarem, a imagem ela vai estar no prolongamento, a interseção, né, dos prolongamentos dos raios refletidos. Então aqui essa reta pontilhada mostra o prolongamento de um raio refletido e aqui o prolongamento do outro refletido. Nesse ponto aqui, né, que é a interseção dos raios refletidos, ali vai estar a imagem. E essa imagem ela é ampliada, é uma imagem direta, né, não é invertida, e essa imagem ela é virtual, já que ela foi formada pelos prolongamentos, né, dos raios refletidos e não realmente por raio de luz. Ok? E nós vimos, né, que quando o objeto ele é colocado entre o centro e o foco, a imagem, né, ela era ampliada e era uma imagem real. Quando agora o objeto é colocado entre o foco e o vértice, a nossa imagem ela é virtual. E se o objeto for colocado exatamente no foco do espelho,
não terá imagem, né? Não vamos ter imagem, e essa imagem ela é indefinida, porque nesse caso os raios de luz eles ficarão todos paralelos, ok? Então não vai ter interseção nem de raios refletidos, nem dos prolongamentos, ok? Bom, senhores, vamos aqui para a nossa última situação, que é o espelho convexo. Olha só, nosso desenho esquemático, né? O objeto aí colocado na frente do espelho convexo, ok? O raio de luz, né, que vem paralelamente ao eixo do espelho, ele vai incidir no espelho e será refletido como? Na direção do foco, né? E vocês podem ver que essa reta pontilhada mostrando que está propagando, né, na direção do foco do espelho, ok? E o raio de luz que está indo na direção do foco, ele vai ser refletido paralelamente. Mais uma vez, os raios refletidos não se cruzaram. Quando isso acontece, a imagem vai estar onde? Na interseção dos prolongamentos dos raios refletidos. Um raio refletido já tem o seu prolongamento, né, que é esse daqui, e agora o prolongamento do segundo raio refletido. Aqui está a interseção desses prolongamentos. Logo, a imagem será formada ali, né? Então, essa imagem ela vai ser reduzida, é uma imagem direta e ela é virtual, já que foi formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Ok? Então é isso, pessoal. Falta, né, aqui nos espelhos esféricos, né, a equação de Gauss, é a gente equacionar tudo isso daí. Nós vamos ver numa próxima videoaula, né? E é isso aí, pessoal. Então, um abraço para vocês e até a próxima videoaula. Valeu, galera!